hoje, segundo dia de julgamento de Carli Filho. Juliana Rodrigues, boa tarde para você. E as últimas informações aí do tribunal. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Passaia, neste exato momento, quem fala é a defesa de Carli Filho. Os advogados de Carli Filho falam por cerca de 1h30. Pela manhã falaram o Ministério Público e também o assistente de acusação. A defesa, nesse momento, tem cerca de 1h30 aí para defender o caso, logicamente. E aí a gente vai ter um intervalo para o almoço e depois o julgamento é retomado. Ontem, no primeiro dia de julgamento do júri popular do caso Carli Filho, nossos repórteres Lucas Rocha e Ivan Pereira acompanharam todo o desdobramento e a gente vê agora na reportagem. 6 testemunhas foram ouvidas, entre elas um amigo que jantou com Carli Filho pouco antes do acidente, o garçom do restaurante e um homem que viu a batida. Durante um dos intervalos, uma amiga da família do ex-deputado começou a discutir com os repórteres. O pai do réu precisou intervir. Todo mundo bebe? Eu não bebo. Ah, você conversa com os advogados dele, você está aqui. A senhora acha que estava certo depois de 4 Eu garrafas apenas de fui vinho? falar com ela. O que ela disse? Chega! Carli Filho ficou todo o julgamento sentado naquela cadeira, exatamente em frente ao corpo de jurados que foi selecionado pela promotoria e pelos advogados de defesa. 7 pessoas que ficaram sentadas ali. 5 mulheres jovens e 2 senhores. São eles que vão dizer se Carli Filho é ou não culpado de duplo homicídio com dolo eventual. Mesmo se for condenado, o ex-deputado ainda não vai ser preso. Ainda cabem recursos da defesa. O réu respondeu o processo solto, nunca interferiu nas investigações, nunca apresentou risco à comunidade, portanto, ele tem o direito de permanecer em liberdade, mesmo que condenado. Então, no caso em concreto, falar em prisão após sentença condenatória seria uma ilusão. Olha, o que você tem que entender é que os advogados podem falar o que eles pensam para tentar defender os seus clientes. Claro que você sabe disso. João Gimenez, mais informações desse julgamento, Carli Filho, segundo dia hoje. É verdade, olha, um dos momentos mais marcantes do júri popular de Carli Filho foi esse que você vai ver agora, viu? A tia do ex-deputado, Ana Rita Carli, se aproxima de Cristiane Yared. A tia do ex-deputado teria pedido a Cristiane que perdoasse Carli Filho. Veja bem, olha o abraço. Temos na sequência também, Passaia, um outro momento bastante marcante, aonde familiares e a mãe do outro jovem que também morreu junto com o filho da Cristiane Yared no acidente, viu? Olha só, ela se aproxima ali do ex-deputado também. São pessoas que tiveram também familiares perdidos no trânsito e que estavam dando apoio tanto para a mãe do Murilo, que é um dos rapazes que morreu, tanto para a Cristiane Yared, que é um outro rapaz que estava dirigindo o carro. Os dois foram mortos nesse acidente envolvendo o Carli Filho. Agora imagine a diferença entre perdão e desculpa. Para mim existe uma diferença enorme, mas nem todo mundo entende dessa maneira. O que eu vou mostrar para você é a tentativa de Carli Filho de se desculpar com a mãe dessas vítimas. Vamos lá. Eu sei que eu nunca tive a oportunidade de pedir desculpa para a dona Cristiane, para a dona Vera, que não sei o que está. Eu quero hoje poder pedir desculpa pelo que eu falei. Eu quase morri. Filho de vocês, confesso. Eu quero tudo no meu coração. Eu pedir desculpa. Seja feito. O que foi que o ex-deputado disse durante esse primeiro dia de júri popular? Lucas Rocha, vamos ver. Nos intervalos das sessões, alguns aproveitavam para comer, outros para usar o celular. Já a Vera Lúcia preferia chorar, silenciosamente. Alguns familiares de Carli Filho tentavam consolá-la. Em cima da mesa dos promotores, uma pilha de papéis. E não poderia ser diferente. São 9 anos de idas e vindas deste julgamento. A sessão reiniciou com o depoimento do perito contratado pela família do ex-deputado.
Ele tentou desmentir o fato de que o carro dirigido pelo réu teria decolado pela alta velocidade. De acordo com ele, esse fato só seria possível em uma velocidade superior a 250 km por hora. Depois, foi a vez de Carli Filho falar. Ele pediu desculpas para as mães das vítimas. Eu quero hoje poder pedir desculpas pelo que eu falei. Eu quase morri. Filho de vocês, confesso, e eu quero ter tudo no meu coração. Poder pedir desculpas. Quero que vocês aceitem. Ele virar e me pedir desculpas, isso é um absurdo. Ele teria que vir me abraçar e pedir perdão. Mãe, me perdoe, mãe. Eu não quis causar aquilo que... Mãe, você jamais iria estar olhando essas imagens que você está vendo da cabeça do seu filho, né? Nos joelhos. Sabe, eu causei isso. Agora não. Né? Não, eu jamais imaginei que viria um carro que iria passar na minha frente. O que é ele? É o dono da rua? Nós tivemos aqui hoje a confirmação. Inclusive o acusado, ele se mostra arrependido do que aconteceu. Arrependido, arrependimento é uma coisa. Ele pede perdão, ele assume que realmente deu causa àquele resultado. Isso é indiscutível. Quanta coisa para a gente acompanhar ainda, hein? Quantos depoimentos foram dados? Até agora nós ficamos em cima do Carli Filho, mas e as testemunhas que foram ouvidas durante esse primeiro dia de julgamento e aquelas que vão ser ouvidas hoje? Nós vamos voltar ao vivo para o Tribunal do Júri, porque essas perguntas vão ser respondidas agora pela Juliana Rodrigues, que acompanha toda a movimentação por lá. Juliana, e aí, em relação a essas 6 testemunhas que foram ouvidas ontem, o que elas disseram, hein? Passar, quem também foi ouvido foi um amigo de Ribas Carli Filho, que estava com ele na noite do restaurante, jantando com ele, o Eduardo Missel. Ele disse que foram compradas 4 garrafas de vinho, mas que os dois, mais a namorada de Eduardo, não ingeriram totalmente essas bebidas. Eduardo disse que ofereceu carona ao ex-parlamentar. Carli Filho, então, teria entrado no carro, ele chegou a entrar no carro do amigo, mas que saiu, recusou essa carona. Eduardo disse ainda que não conseguiu identificar se Carli Filho estava em condições de dirigir. E aí, o Carli Filho, então, foi embora com o carro e o Eduardo seguiu embora com a namorada dele. Quem também falou outro depoimento muito importante foi do médico, o doutor José Antônio Mangue, que atendeu Carli Filho naquela madrugada. Ele disse que o ex-parlamentar chegou já em coma ao hospital, que fizeram todos os procedimentos para que ele voltasse a pelo menos respirar e que ele já estava num estado de saúde bem grave, Passaia. Foram esses os principais depoimentos. Também a gente teve o depoimento do segurança do restaurante, que disse, Passaia, abre aspas, que Carli Filho estava trançando as pernas quando saiu do restaurante, fecha aspas. Foi esse depoimento também que chamou bastante atenção nesse primeiro dia de julgamento. Ok, obrigado por enquanto, Juliana. Daqui a pouco eu volto com você. Se alguém disse que ele estava trançando as pernas e se o médico disse que ele voltou em coma, será que Carli Filho lembra de muita coisa? Será que ele teve condições de falar mais daquela noite trágica? Vamos ver? Eu jamais poderia imaginar que aquele carro passaria. Eu sou culpado. Agora, eu jamais tive intenção. Eu não sei a diferença exata do eventual, eu não sei se é culpa consciente, não sou letrado como os senhores, não sou advogado, não sou perito, mas eu jamais tive intenção de matar alguém. Ele consegue lembrar disso aí, né? Mas em outras situações, quando ele é apertado, ele não lembra de nada não, quer ver? Eu saí e fui visitar meu pai no hospital. Após essa visita, eu fui até o restaurante jantar com meu tio. Estava ele e os 3 filhos dele. Nós jantamos. Você lembra de uma coisa depois de sair? Não lembro. Eu lembro de ter acordado alguns dias depois do coma no hospital. Tem mais amnésia do Carli Filho, peraí, tem mais. Tudo que você está ouvindo aqui agora, quando ele estava sentadinho no banco dos réus, conversando e dando o seu depoimento para o juiz. Ele tem que colocar a mão lá e dizer o seguinte, ó, eu juro só falar a verdade.
Ele disse mais, quer ver? O jurado decide o fato, o juiz aplica o direito, né? O jurado decide se é caso de condenação ou não. Se, por exemplo, acatarem a tese do Ministério Público por dolo eventual, me compete fixar a pena. A pena é de responsabilidade exclusiva do juiz. Desculpa, o juiz falando agora, tá? Essa é a expressão do juiz, o juiz está dizendo que vai acontecer, ok? Mas eu quero que você ouça o depoimento do Carli Filho que eu prometi anteriormente. Vamos lá. Excesso de velocidade, senhor ex-deputado. O senhor lembra disso ou não? Não posso confirmar nada, porque eu não tenho recordação dos fatos. Se você recorda se o senhor teria sido chamado para atender uma ocorrência, onde é que o senhor iria com tanta pressa? Não se recorda. Pois é. Agora sim, o senhor juiz também deu entrevista aqui para a Rede Massa. Vamos ouvir o que ele fala? Pode colocar o juiz de novo. Agora coloca completa o jurado o trecho decide do juiz. O fato, o juiz aplica o direito, né? O jurado decide se é caso de condenação ou não. Se, por exemplo, acatarem a tese do Ministério Público por dolo eventual, me compete fixar a pena. A pena é de responsabilidade exclusiva do juiz. Ok, tá aí, portanto, o juiz explicando. E pelo que o juiz está dizendo, eu estou tendo aqui um pressentimento, pelo menos as palavras do juiz nos mostram, olha, o júri vai condenar e eu vou ter que aplicar uma condenação aqui, ainda não sei de quanto, mas vou ter que colocar aqui. O cara vai acabar sendo condenado, não tem jeito. Pelo menos é o que eu entendi disso tudo, tá? Gente, depois desse primeiro dia, e que foi muito extenso, e que foi cansativo, e que foi acompanhado pela imprensa do país inteiro, chega a hora de ir embora, de Carli Filho sair do Tribunal do Júri. Os nossos repórteres estavam por lá, quer ver? Câmeras a postos, no aguardo da saída de Carli Filho, a poucos metros da porta lateral por onde ele havia entrado no começo da tarde. Segurança reforçada. Quando, de repente, a correria nos fundos do Tribunal do Júri. Um plano de escape havia sido feito para o ex-deputado, que se assustou ao perceber a aproximação da imprensa. A sessão durou quase 9 horas. Foi um primeiro dia muito cansativo para todas as partes envolvidas. Na saída, o desabafo dos familiares de uma das vítimas. Muito difícil, muito triste. Tudo que presenciei, eu nunca tinha assistido um júri, foi justamente em cima da morte do meu filho. Eu fui buscá-lo decapitado no Instituto Médico Legal. Então, rever as fotos, a tristeza da Cristiane, das famílias envolvidas, o sentimento de saudade, de dor, a gente revendo tudo o que aconteceu. Ele fala que não lembra de nada a partir da saída do restaurante, mas ele fala que entraram na frente dele, então ele lembra. Ele diz que aquela via preferencial. Então não existe preferencial com farol amarelo piscando, pedindo a atenção de todos. Por outro lado, na velocidade que ele estava apurado em perícia oficial, não existe preferencial para aquela velocidade. E por último, se ele não estivesse tão veloz, por que então ele não desviou? Tinham várias faixas, ele poderia então ter desviado. O Matar Assad é o advogado que foi contratado pela família das vítimas para dar suporte ao Ministério Público. Agora, presta atenção, gente, porque nós vamos ouvir neste momento, ao vivo, nós vamos ver, pelo menos, o que está falando o advogado de defesa do Carli Filho. No massanews.com, nós estamos tendo uma transmissão ao vivo. Está aqui no Massa News, tudo em tempo real. Como neste exato momento é o advogado de defesa do Carli Filho que está falando, o Massa News está colocando tudo aqui, ó. Vamos lá, no último minuto. O Silvério, que é o advogado, mostra a animação do Instituto de Criminalística que sugere que o Fit, o Honda Fit, apenas reduziu a velocidade e não parou antes de entrar na via. Quer dizer, o advogado de defesa do Carli Filho está tentando sugerir que existe uma certa culpa por parte dos dois irmãos também. Eles não pararam quando tinha que parar, que eles apenas reduziram a velocidade e foram embora. Isso é o que diz o advogado de defesa, não quer dizer que o júri, não quer dizer que o juiz vai aceitar. Mas os advogados estão lá, cada um colocando as suas provas. Ok? Se você quer acompanhar, está aqui no Massa News. E acabou de aparecer uma nova notícia. O defensor, o advogado de defesa, diz que foram criados vários factoides sobre o caso, como o slogan 190 é crime. O advogado de defesa acha que é factoide. Para falar a linguagem de quem está me assistindo aqui, para que todos nós possamos entender,
O advogado está dizendo é que nós criamos fatos na internet, na imprensa, que na verdade nós estamos tentando mascarar a verdade. Você acha que é factóide tudo o que aconteceu? Eu sei que você tem a sua opinião, eu tenho a minha também, tá? Gente, analisa você que está aqui comigo. Eu quero que você tire a sua conclusão. Um trechinho do determinado julgamento. O pai de Carly Filho, ele chama a atenção de uma mulher que discutia com um repórter. Veja só. Todo mundo bebe, dirige. Eu não bebo. Tá. Você conversa com os advogados dele, você está aqui. A senhora acha que estava certo depois de 4 Eu garrafas de apenas fui vinho? falar com ela. O que ela disse? Chega. Agora cedo, o repórter Lucas Rocha, ele esteve lá no Tribunal do Júri e vai trazer para a gente um resumo do que foi esse segundo dia de julgamento. Vamos lá? Já nas primeiras horas do dia, se formou uma fila de quem queria acompanhar o julgamento de Carly Filho. O ex-deputado chegou próximo do horário de início, mais uma vez sob gritos de manifestantes que pediam justiça e o chamavam de assassino. O carro do deputado derrubou e passou por cima do cone da polícia militar. Assassino! Justiça! Justiça! O juiz Daniel Avelar parou para falar com a imprensa na chegada ao tribunal do júri. As provas, como eu falei, vão tangenciar essa análise, né, da via, de velocidade. Então, me parece que é mais técnico. Sem prejuízo, claro, de uma discussão um pouquinho acalorada em alguns momentos, que é natural. O tribunal do júri é isso. Mais tardar 5, 6 horas, acredito que nós já temos decisão. Lá dentro, o primeiro a falar foi Marcelo Bauser, procurador do Ministério Público. Começou falando sobre a embriaguez do réu. Deixou claro que Carly Filho dividiu uma garrafa de vinho com o tio e o primo e outras 4 garrafas com um casal de amigos. Mostrou também as multas de Carly Filho, que estava com a carteira suspensa. Exibiu no telão o depoimento do motorista do réu na época, no qual ele fala que nunca tinha tomado uma multa. A promotoria tentava assim derrubar a tese da defesa de que as multas no nome do réu eram de várias pessoas da família e da empresa. Bauser também mostrou os registros dos radares de Curitiba naquela noite. Todos os pontos, horários e a velocidade do carro em que Carly Filho estava ficaram registrados, menos momentos antes do acidente. De acordo com a promotoria, a empresa que administra e fabrica os radares aqui na capital paranaense teria sumido com estes registros, a mando da família de Carly Filho. Bauser terminou dizendo que o ex-deputado dirigia sem carteira, embriagado e ao telefone, pois o registro da companhia de telefonia mostra que o celular de Carly Filho fez uma ligação 00:48. O acidente aconteceu 00:54. Depois, foi a vez do assistente de acusação, o advogado Elias Matarassad. Os próximos a falar são os advogados de defesa. Vou conversar agora com a Juliana Rodrigues. Vamos voltar ao vivo para o Tribunal do Júri, porque a Juliana tem mais informações sobre as testemunhas. Quantas declarações foram feitas e cada informação surpreende ainda mais a gente. Juliana Rodrigues, o que mais foi dito pelas testemunhas ouvidas até agora pela Justiça? Bom, Passaia, nós tivemos ontem também o depoimento do perito particular contratado pela defesa de Carly Filho, que contrariou a perícia oficial que dizia que Carly Filho estava a 163 e a 173 km por hora. Segundo esse perito contratado, então, pela defesa, Carly Filho estaria no máximo a 136 km por hora. Sobre o depoimento de Carly Filho ontem, no primeiro dia de julgamento, Passaia, que durou 8 horas, era o depoimento mais aguardado aí do dia, durou cerca de 20 minutos. Carly Filho disse que ele reconheceu aí a ser culpado pelas 2 mortes naquela madrugada. Ele disse que não teve a intenção de matar. Ele disse o seguinte, Passaia, abre aspas, eles não saíram para morrer e eu não saí para matar. Fecha aspas. Ele disse ainda que errou ao beber e dirigir. Disse também que não estava fazendo racha durante aquela madrugada e disse que não sabia, Passaia, que a carteira de habilitação dele estava cassada com 130 pontos e mais de 20 multas por excesso de velocidade. Esse depoimento de Carly Filho ontem, então, no primeiro dia de julgamento, foi que chamou bastante atenção aí. E agora, neste momento, Passaia, acontece, então, a defesa termina de argumentar ali no júri popular. Os argumentos, então, da defesa estão acontecendo agora. Daqui 20 minutinhos acontece o intervalo para o almoço e depois disso o julgamento é retomado.
Ok, Juliana, a qualquer momento, qualquer novidade, por favor, interrompa aqui a nossa programação. Prioridade aí para o júri de Carli Filho. Muito obrigado. Ontem, oportunidade do Carli Filho ficar assim, quer ver? Ó? Frente a frente com essa mulher aqui, ó, Cristiane Arede, mãe de uma das vítimas. Ficou frente a frente. E ele olhou para ela o tempo todo e ele não falou de perdão, ele falou de desculpas. Na verdade, ele não conseguiu olhar nos olhos dessa mãe. Mas ele olhava meio de lado e, por favor, me desculpe pelo que eu fiz. Mãe, pedido aceito ou não? O que mais realmente me desestruturou foi ver a cabeça do meu filho nos joelhos dele. Aquilo foi realmente desestruturante, né? E, lógico, eu achava que o Carli ia se levantar naquele momento. É assim, eles já fizeram um acordo com a Vera já conversou com eles, está tudo ok com a Vera. Mas naquele momento eu achei que ele viria levantar, iria me abraçar e ia dizer perdão, mãe. Perdão por tudo que você está passando, perdão pelo que eu causei. Não, né? Como é que alguém pode imaginar que alguém vai atravessar na preferencial na frente dele? Quer dizer, ele pode estar 500 km por hora, né? A preferencial é dele, ele pode estar 500 km. Mas, né, se matar alguém, azar da pessoa que entrou na frente. Então é isso, e perdão, não desculpas. Desculpa eu peço para você se eu, sabe, de repente sujar a tua roupa, que eu desculpa, sujei tua roupa aqui de maquiagem, me perdoe. Não, perdão. Perdão é com, sabe, os olhos, você vê nos olhos da pessoa, né? Eu achei que ele viria me abraçar. Mas ele está perdoado, já falei, ele está perdoado. A sentença que o juiz vai dar aqui, a sentença dele tem prazo de validade, a minha não. Força, Cris! Força, Cris! Você vê ali outras mulheres aplaudindo, força Cris, força Cris, força Cristiane Arede. Quem são essas mulheres que estavam lá com camisas diferentes, com fotos de pessoas diferentes e que também pediam por justiça? Vamos ouvir? Justiça! Justiça! Foram momentos de muita emoção. Cada um dos integrantes desse grupo tem uma história triste em comum. A perda de uma pessoa querida num acidente de trânsito, provocado por um motorista irresponsável. Em muitos casos, o motorista dirigia bêbado. As mães esperam a condenação do ex-deputado. A gente quer condenação para os outros pararem de justiça, porque chega de morte no trânsito. Em 2014, o marido e o filho de Dona Rosecler foram vítimas fatais em uma batida de frente no contorno norte, causada por um motorista que fez uma ultrapassagem proibida. Vivo na saudade e na dor, né? Porque a gente não vive. A gente vai levando, né? Vai levando, vai vem problemas de saúde, né? Por causa do estado emocional. A gente não consegue viver por viver mesmo, né? Dona Márcia perdeu o filho de 19 anos no Réveillon de 2016, em Itajaí, Santa Catarina. Veio um rapaz alcoolizado, a 140 por hora, e pegou ele de frente. Eu tô aqui porque eu quero justiça. Eu quero justiça. Não dá para ficar impune assim, todas as mães perdendo tanto filho no trânsito e nada, a justiça não faz nada. Atenção, minha gente, acabou de acontecer um recesso lá no Tribunal de Júri, tá bom? O pessoal agora tem um descanso para a hora do almoço. Como você vê aqui, ó, muita gente saindo ali do Tribunal do Júri. E a Juliana Rodrigues e o repórter Lucas Rocha, agora ao vivo, vão trazer para a gente um resumo de tudo aquilo que aconteceu nesse segundo dia, nessa manhã do segundo dia de julgamento do ex-deputado Carli Filho. Vai lá, Juliana. Exatamente, Passaia. Neste momento, então, acontece esse recesso, intervalo para o almoço. E o Lucas agora está aqui com a gente, que acompanhou pela manhã toda aí os bastidores, o que aconteceu nesse segundo dia de julgamento. Lucas, como é que foi esse segundo dia, então, lá dentro? Alguma movimentação? A gente soube que teve um bate-boca lá. Como é que foi isso? Entre... Os ânimos ficaram bem mais acalorados. Boa tarde, povo do Tribuna da Massa, Passaia. Os ânimos ficaram muito mais acalorados do que ontem, porque hoje era o debate entre os advogados, os promotores do Ministério Público e os assistentes de acusação contra os advogados de defesa. E aí o clima ficou muito quente. Teve hora, por exemplo, que o Roberto Brezinski, advogado de defesa, chamou Elias Matarassad, que interrompeu o depoimento, né, a fala do Roberto Brezinski para fazer um comentário. Ele interrompeu esse depoimento do Brezinski e aí o Brezinski se referiu a ele como vedete. Enfim, discutiram bastante. O juiz Daniel Avelar teve que intervir
São esses bastidores do julgamento que deve seguir até umas 5 horas da tarde. O caso principal que foi tratado pela defesa, Juliana, e Passai, acho que é importante o nosso telespectador ficar atento a isso. O que acontece? Eles acreditam, para eles, o Carli Filho tem que sim responder por homicídio, mas não com dolo eventual, como se trata a acusação, e sim como um homicídio culposo. É aí que está a grande discussão. Durante 1h30 a defesa falou exatamente sobre isso. Se é dolo eventual ou se é um homicídio culposo. Eles trouxeram exemplos de outros casos que isso aconteceu e que o entendimento de juízes foi de que era realmente um homicídio culposo e não com dolo eventual. É aí que está o grande cerne da questão. Basta eles convencerem agora o corpo de jurados, né? São 7 pessoas, 5 mulheres e 2 homens que vão emitir a sentença final, se ele realmente é culpado de homicídio doloso, com dolo eventual, ou de homicídio culposo. Lucas, ontem nós tivemos vários momentos de grandes emoções ali com relação a Cristiane Yared, até o Carli Filho no depoimento dele chorou bastante, pediu desculpas, inclusive. Como é que você avaliou essa situação nesse segundo dia? Os ânimos continuam, claro, a flor da pele para Cristiane Yared e para Vera Lúcia também, a mãe do Murilo de Almeida. E elas choraram já hoje de novo, continuam, a emoção é a flor da pele, claro, né? A gente está falando de um luto que já dura 9 anos, o caso vai e vem, idas e vindas no tribunal, então elas continuam muito emocionadas. O que me impressionou muito ontem, quando até o repórter cinematográfico Ivan Pereira pegou essa imagem exclusiva, só a Rede Massa tem essa imagem, do momento em que o Carli Filho vira para trás e pede desculpas. A Cristiane Yared até aceitou, diz que perdoa ele, mas não ficou muito feliz com esse pedido de desculpas, não achou tão justo esse pedido de desculpas e quer justiça. Ela quer o dolo eventual. Para o telespectador entender, dolo eventual é quando tem quando o criminoso, no caso, né, se realmente ele for considerado culpado, assume o risco de matar alguém. E para a defesa, isso não aconteceu, ele não assumiu nenhum risco porque ele não previu que algo assim poderia ter acontecido. E sim um homicídio culposo, que realmente a culpa foi dele, mas ele não tinha a intenção de machucar ninguém. E ele frisa isso durante todo o depoimento dele? Frisa isso durante todo o depoimento, frisou ontem e hoje os advogados de defesa falaram sobre isso também. Pelo andar dos depoimentos, a gente acredita que o júri, enfim, essa condenação seja dada ainda hoje, no final da tarde. 5 horas da tarde, eu conversei hoje com o juiz Daniel Avelar, ele disse que às 5 horas da tarde deve ser dado o veredito final, claro. Lembrando para o nosso telespectador, Carli Filho não sai daqui preso hoje. Mesmo se condenado pelo homicídio com dolo eventual, ele não sai daqui preso porque, no entendimento do juiz Daniel Avelar, como cabem ainda recursos de segunda instância e até o STF, por isso esses recursos teriam que ser julgados antes de ser decretada a prisão de fato. Lucas, muito obrigada, bom trabalho para vocês. Passei, a gente acompanha aí, continua acompanhando, então a gente tem agora um intervalo, depois o julgamento será retomado e as nossas equipes estão aqui de prontidão para trazer todas as informações. A gente volta logo mais. Ok, Juliana, essa é a justiça brasileira, tá? Não é culpa de um juiz, não é culpa do sistema individual. Não vou eleger pessoas aqui. É a justiça, são as leis. Os nossos políticos fizeram leis assim. Uma pessoa ela pode ficar 1 década para ir a julgamento, que foi o que aconteceu com o Carli Filho, e depois sabe-se lá mais quanto tempo vai ficar arrastando-se na justiça para ser preso. Porque hoje ele pode ser condenado. Isso ninguém duvida, vai ser condenado, provavelmente. Só que, mas quanto tempo isso vai demorar até ele ficar atrás das grades? Ninguém sabe, ninguém pode dizer.